Nós paramos no capítulo 39, lemos, vimos que o José está preso. José foi vendido por ismaelitas que venderam para Potifar, e depois a esposa de Potifar o acusou de assédio, né, tentativa de estupro, foi preso e Deus sempre com ele, ajudando ele, tanto que o carcereiro fez dele um encarregado dos presos. Então, no capítulo 40, versículo 1, nos ensina: algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos da mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor. José perguntou a eles, né? Por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam a José, né? Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José, na verdade, ele faz uma pergunta, né? E retórica. Não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas, que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Então, dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Olha, ele deixou um recado aqui, um pedido para o copeiro, né, o chefe dele. Né? Quando tudo estiver indo bem com você, né, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, né? Os irmãos dele venderam para os ismaelitas que levaram ele e venderam lá para Potifar. E também aqui estou, nada fiz para ser jogado nesse calabouço, né? Foi acusado injustamente pela esposa de Potifar. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José. Então o padeiro ouviu a interpretação ao copeiro favorável, contou o sonho dele para José. Eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia. Mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: é esta a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Então, uma notícia boa para o copeiro, uma notícia triste para o padeiro. 3 dias depois, então, conforme o sonho lá, a revelação de José, 3 dias depois, era o aniversário do faraó e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou, né, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros. Então, restaurou a função ao chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser chefe que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como disse José, em sua interpretação. Só que aconteceu uma coisa triste para José, né? O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. No capítulo 41, versículo 1, começa a história novamente, né? Ao final de 2 anos, então, passados 2 anos da soltura do chefe do copeiro, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Quando saíram do rio, 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras,
que foram para junto das outras, as gordas, né? À beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vagas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Sonhou isso e acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. Eles contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: Hoje me lembro de minhas faltas, né? Ele esqueceu do José, né? Mas estava se lembrando agora aqui. Certa vez o faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó então mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: Tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvir falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Aqui mais uma lição para nós, né? Respondeu-lhe José: Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então, tudo que acontece em nossas vidas e no mundo, tudo tem a intervenção de Deus, permissão de Deus. Nada somos sem Deus, né? Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé, à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7, raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive um outro sonho. Vi 7 espigas de cereal cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7 murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó, aí José responde ao faraó, né? O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer, né? Ele, Deus, está para fazer na terra, né? As 7 vagas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste, também são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao Faraó. Deus mostrou ao Faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio a Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Aqui agora José vai dar um conselho ao Faraó, né? Procure agora o Faraó um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito, né? Como gestor. Né? O Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos bons anos que virão e fazer estoques de trigo
sob o controle de Faraó. Aqui nos ensina sobre imposto, nos ensina sobre economia, também sobre guardar quando temos bom para momentos ruins, bom ensino de gestão aqui, né? Serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. No versículo 37 do capítulo 31, o plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, né? Como José, em quem está o Espírito Divino? Realmente, em José estava o Espírito de Deus. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e de todo o meu povo. Se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Então, é o faraó e depois de faraó é José. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel do selo e colocou no dedo de José. E mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. E foi anunciado a todo o Egito dessa forma que José estava abaixo de Faraó, acima de todo o Egito, no comando. Disse então o Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra, né, José, ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O Faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia. Ele deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito, já foi trabalhar, né? José tinha 30 anos de idade quando começou a servir o faraó, no rei do Egito. Então José, aos 17 anos, foi vendido, ismaelitas, depois para Potifar, serviu na casa de Potifar, esteve preso, copeiro e depois também o padeiro preso, foi solto o copeiro, o padeiro foi morto, 2 anos se passaram de esquecimento do copeiro e do padeiro, 2 anos de prisão, e aos 30 anos de idade, então Deus coloca o José numa situação boa, né? Então foram exatamente 13 anos, dos 17 aos 30, 13 anos se passaram de grandes provações, mas Deus sempre presente na vida de José, José nunca negando o seu amor e fidelidade a Deus. Versículo 48, José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Um bom gestor aqui. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido das lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda a medida. Então, ele armazenava, anotava, mas era tanta colheita que ele parou de apontar. Antes dos anos de fome, né, antes de terminar os 7 anos de glória, de abundância, né, a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Então, Manassés veio trazer essa alegria para ele. Ao segundo filho, chamou de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram os 7 anos de fome no Egito, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida. E este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender os trigos aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Então ela se espichava além do Egito. Nós vamos parar por aqui
E na próxima quarta-feira nós vamos entrar aqui na história também a fome chegando em Canaã, lá em Jacó e seus irmãos vão se dirigir ao Egito, vai se cumprir aqueles sonhos que José falava aos irmãos que não gostavam, falava ao pai que refletia, mas não contestava, só refletia, vai se cumprir. Nós vamos ver, né? Estamos vendo e vamos continuar vendo a mão de Deus agindo para todos aqueles que o amam, né? Todos aqueles que o amam, como diz lá Romanos, é, me fugiu agora, 28, 12, 28. Agora me fugiu aqui, eu sempre sei decorar, mas eu me esqueci. Deus ama, né? Age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, né? Aqueles que realmente conhecem os mandamentos de Deus e buscam obedecer. Então, é bonita a história de Deus, é bonita a história da Muito Bíblia, bom. um contexto histórico e teológico, histórico para mostrar para aqueles que não acreditam na Bíblia que a história aconteceu, e teológico, à medida que vai lendo a Bíblia, vamos mostrando, entendendo, Deus com o Espírito Santo age em nós e nós passamos a crer. Né? A fé vem por ouvir a palavra, quanto mais ouvimos, lemos, mais fé temos. Tá bom, meus irmãos? Vamos Romanos parar aqui a gravação. 28, né?